E aí, meus amigos, Bruno falando, e olha com o que eu estou aqui em mãos, o novo Galaxy S25 Edge. A gente já tinha feito um vídeo falando sobre o lançamento, mas finalmente estamos com ele em mãos para mostrar as principais diferenças que tem dele perante os outros celulares da linha S25, o que tem de novidade, e eu quero tirar algumas dúvidas que não dava para saber só com aquele vídeo que passou. Se você gostar, ele já está disponível aqui no Brasil. No final desse vídeo eu vou falar sobre o preço. Já tem promoção, sabe, rolando onde? No nosso grupo de ofertas também dele. Já vi ele mais barato, já achei cupom, já botei por lá. Então entre em escolha.cc/grupo para ver essa promoção. E agora roda a vinheta para a gente começar a falar do novo S25 Edge. Como vocês já devem bem saber, a Samsung anunciou semana passada o novo Galaxy S25 Edge, que é um smartphone muito fino. Ele tem 5,8 milímetros de espessura e o posicionamento dele é acima da linha S25 e S25 Plus. Ou seja, a gente está brincando de chamar ele de S25 Ultra Light. Isso porque ele traz uma câmera melhor, as laterais em titânio e mais algumas outras características. Então é S25, S25 Plus, daí vem o Edge e depois o Ultra, se você quiser colocar aí a escadinha. E eu vou comparar com todos esses outros celulares nesse vídeo aqui. Mas primeiro, precisamos tirar ele da caixa, não é mesmo? A caixa é basicamente igual a dos outros modelos. Vou até pegar do S25 Plus aqui, ó. Muito parecida, na lateral só que eles mostram que ele é extremamente fino, mas traseira, lateral, tudo igual, quase a mesma cor. Tirando ele aqui da caixa, ó, a gente já vai encontrar o smartphone e na boa, ele realmente é muito fino. Faz tempo que a gente não tinha um smartphone fino como esse e a hora que eu peguei no evento, que eu vi lá no evento, eu falei, nossa, é mais do que eu esperava. Então, quando falavam 5.8, eu ficava, tá bom, legal, mas pegar esse carinha aqui na mão realmente faz diferença. As cores são, aqui no Brasil, até fiz um vídeo lá do evento, o titânio prata, o titânio jet black, que é esse que temos aqui, e tem um titânio azul que está disponível apenas pelo site da empresa. Então tem que comprar direto com eles. Esse titânio aqui eu já vou mostrar para vocês, é muito parecido com o que nós temos lá no modelo Plus. Então eu já vou comparar porque eu tenho um dessa cor. E como eu disse, ele realmente é bastante fino. As laterais também são escuras nessa versão. Eu já tinha tirado aqui a película para conseguir testar ele, já consegui deixar preparado para esse vídeo. E eu já vou falar mais uma coisinha, mas primeiro deixa eu só tirar o resto que tem aqui. Nós temos na parte de baixo um carregador, já é um carregador um pouco mais potente, afinal estamos falando de uma versão que é uma versão acima do S25 Plus, né? Tem que ter um carregadorzinho mais legal. A Samsung colocou aqui que é o Super Fast Charging e eu coloquei na tela aí para vocês quanto que é a voltagem final dele, que eu vou ter que olhar com mais detalhes, porque aqui não tá tão bem exemplificado. Eu não sei exatamente se ele é o de 45 watts, vou entender certinho e botar na tela para vocês. Ainda na caixa, ó, eu achei que nós teríamos, por exemplo, a parte de capinha aqui, mas vem apenas o cabo, tá? Então temos cabo, manual e pronto, acabou. Então vou colocar isso aqui para baixo. E agora chegou a hora de olhar o smartphone. Como eu disse, ele é muito fino, ó. Vou colocar aqui na câmera lateral, muito fininho mesmo. Quando a gente coloca junto do Plus, já vou mostrar ele aqui, olha só a diferença de um modelo para o outro. Eu nem estou comparando com o Ultra, que ainda é um smartphone maior. Esses dois caras, eles são basicamente do mesmo tamanho. Então, quando você coloca um de frente com o outro, ó, dá quase a mesma altura, mas a grossura deles é totalmente diferente. Então você tem um smartphone com uma tela grande, mas que continua fino. Como eu falei, laterais de titânio, bem bonitas. Temos também aqui na parte de baixo saída de som igual dos outros modelos, apenas uma linha. Temos USB, que quase não sobra espaço dele. Eu acho que essa é a parte mais engraçada, ó. Se eu for comparar até com o S25 normal, olha o tanto de espaço que tem de um para o outro. Isso aqui é engraçado. As linhas de sinal, porque a gente está usando metal aqui nas laterais, metal na traseira, tem que passar de alguma forma. E vamos ver o que mais tem aqui. Os botões, tudo padrão, em cima também microfone.
tudo muito parecido com o resto da linha. O que muda principalmente é que aqui na traseira nós temos apenas duas câmeras. Uma principal de 200 megapixels, e é por isso que ele se posiciona acima da linha S25 e S25 Plus, e uma segunda lente que é a ultra-wide, bem padrão que a gente já vê também nos outros modelos. A tela de 6.7 polegadas, ela é basicamente igual à do S25 Plus, tá? Então temos 120 Hz, temos um brilho alto, é muito do que a gente já viu nos outros modelos. Então o que eu acho importante aqui é colocar na mesa todos os equipamentos, porque eu tenho eles aqui no estúdio, então temos o quê? Eu coloquei aqui primeiro o S25 normal, o S25 Plus, o S25 Edge e o S25 Ultra. Esse é o novo line-up que nós temos da linha. Provavelmente teremos aqui na entrada em algum momento o S25 FE, então a linha S ela terá um tamanho maior nesse ano. Com todos os modelos aqui na mesa, o interessante é perceber que a Samsung está colocando o Edge como uma versão premium de smartphone. Premium que eu falo é o seguinte, o mote deles é, no mínimo, o máximo. Então o que eles fizeram foi pegar esse smartphone super fino e tentar não tirar nada dele. Claro, algumas concessões tiveram que ser feitas, a bateria é um exemplo disso. Mas quando nós olhamos câmeras, ele ainda mantém os 200 megapixels, coisa que nem mesmo o Z Fold trouxe. Então, se você quer um topo de linha, mas você quer uma coisa um pouco mais básica, por assim dizer, você pode pegar o S25 normal. Ele vai ter o leitor principal de 50 megapixels, vai ter uma ultra-wide legal e depois também uma telefoto. Se você quiser uma versão um pouco maior dele, poxa, o Plus está aqui. Mas se você quiser um acabamento um pouco superior, então com as laterais de titânio e com um tamanho menor, daí você já pula para esse modelo que é o Ultra. Eu acho que as diferenças poderiam ser um pouco maiores, tá? Mas quando a gente pensa, sem brincadeira, ó, sem brincadeira, é o mesmo processador, tá? É o mesmo processador. A bateria é menor, mas de certa forma é parecida. Esse daqui tem até sensores maiores e mesmo assim eles conseguiram retirar esse tanto aqui, ó, de espaço do celular. Esse é um aparelho que exigiu muito mais pesquisa, muito mais trabalho para eles conseguirem colocar tudo funcionando. Então dá para pensar nele como um novo segmento, que é o que eles querem posicionar, e daí é por isso que ele é mais caro. Eu acho que esse é um momento que traz não só um novo segmento para esse mercado, como começa a posicionar os smartphones não só como custo-benefício, porque assim, ó, na boa, custo-benefício é esse cara aqui, é o S25. Se você quer, ele já está saindo em promoção, já está aparecendo, o S24 já está muito mais perto dos R$3.000 e são celulares ótimos. Então, o que você consegue de desempenho em um Galaxy S24 e um S25 tá aqui, tá nesse modelo, esse daqui é um dos mais baratos. O S24 Plus, não é esse modelo, tá? O S24 Plus, muito parecido com esse cara aqui, tá R$3.400. Então, a linha anterior é o melhor custo-benefício. Os modelos de entrada vão entregar câmeras muito boas e um desempenho muito bom pelo preço, mas para quem quer mais, e eu até já fiz um comparativo com o mercado de carros, né? Um carro de 50 mil, um carro de 100 mil vai te levar para um lugar. Agora tem gente que quer um de 200 e um de 500 e a gente não discute tanto isso quanto no mercado de smartphones. Então, para mim, custo-benefício está nesses caras. E daí, esses dois aqui começam a preencher um outro segmento. Esse daqui para quem quer muita câmera, e daí eu acabo gostando dele, porque ele tem modo retrato em 3 vezes, modo retrato em 5 vezes, ele tem mais opção. E esse daqui para quem quer um smartphone fino, pequeno, né? Por ser fino pode ser até mais estiloso para algumas pessoas, porque não é um toroço assim, não é um negócio enorme, é fininho, tá? E ele vai ter câmeras boas e desempenho suficiente, então você não sente que você está perdendo nada, que é algo que já aconteceu anteriormente na linha Z Flip. Muita gente deixou de comprar a Z Flip no começo porque não vinha com desempenho legal, e daí depois eles foram colocando isso, e foi onde a linha começou a avançar um pouco mais. Quando a gente fala de desempenho, é onde também tem um upgrade aqui, né, que eles tiveram que fazer para posicionar esse como um cara superior. A linha S25 normal chega com 8 GB de RAM. Esse modelo aqui chega com 12 GB de RAM. Ele tem o mesmo Snapdragon 8 Elite, tá? Que vai ter aquela adaptação for Galaxy. E pelo que eu vi, o desempenho dele é muito bom. Eu joguei o Wild Rift antes de fazer esse vídeo aqui para testar. Coloquei em 120 Hz, resolução máxima e testei o quanto ele esquentava. E uma coisa surpreendente é o seguinte.
Com esse, eu acho que eu vou deixar gravando aqui vídeo, só pra gente tentar esquentar ele o máximo possível para eu mostrar pra vocês, ó. Mas vou aqui em vídeo, vou colocar pra gravar em 8K com a câmera traseira, que é algo que exige um pouco mais dele, e vou deixar aqui gravando. Deixa eu até colocar HDR, ou ele não deixa? Não, não deixa. Beleza. Vou deixar aqui gravando pra olhar um pouco a temperatura desse modelo, porque o que eu percebi? Ele ficou com a temperatura muito parecida com a do S25 Ultra, que já é um celular que não esquenta tanto. Jogar por 20 minutos, Wild Rift, 120 Hz de frame. Coloquei esse equipamento aqui, ó, que mostra onde que ele fica quente, e percebi que ele chegou numa temperatura máxima de 40 graus, e depois ela diminuiu para 38, algo parecido também com o que vemos nesse modelo. Então eu não senti que ele esquentou mais do que o outro equipamento. Aqui já dá pra ver um pouco onde ele esquenta mais. Eu não sei se nessa câmera... Ah, eu vou conseguir mostrar aqui na câmera de cima, ó. Ele fica um pouco mais quente ao lado das câmeras. Então dá pra ver aqui, as câmeras estão do lado esquerdo, tá? E um pouquinho do lado delas fica onde está o processador e onde esquenta mais. Aqui já tá aparecendo, ó. Nós estamos ali num máximo de 28 graus. Tô gravando, você vê que deve começar a aumentar um pouco mais conforme ele passa mais tempo gravando em 8K. Mas no geral, nesse primeiras impressões que eu tive aí com umas 2 horas com esse celular, muito parecido com o S25 Ultra. Não senti queda de desempenho nesse jogo, que não é um jogo pesado, tá? A gente vai tentar fazer alguns testes de benchmark mais precisos no nosso review. Parece que ele tá ligeiramente capado e eu acho que isso é muito importante, que é tipo um undervolt da vida, para você conseguir não esquentar tanto quanto nesse modelo, que tem muito mais espaço, né? De novo, olha o tamanho de um celular quando comparado com o outro e eles vão ter basicamente o mesmo desempenho. Para mim, a coisa mais legal é conseguir ligar ele através do USB-C num computador e usar o modo DeX. Imagina, assim, sem brincadeira, imagina, isso daqui é um computador inteiro. Isso daqui é um computador inteiro e muito fino, muito pequeno, muito forte, melhor que muito console, né? Melhor que Nintendo Switch, aliás. Então o desempenho desse cara tá realmente interessante. Só que tem mais um ponto que eu fui dando uma olhada, que é o seguinte: a caixa de som desse modelo é ligeiramente mais baixa do que do modelo Ultra. Então vamos colocar aqui. Eu tinha colocado Britney Spears para o pessoal rir lá em cima. Mas aqui, como não poderemos fazer isso, teremos que usar uma música de Creative Commons. Eu nunca lembro o nome dela. Vou colocar os dois celulares lado a lado e eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu tirei ele da caixa, eu comecei a usar, falei, nossa, joguei Wild Rift, falei, pô, tá bem alto esse som. Eu fui procurar na internet outros canais que já tinham feito review desse equipamento e eles falaram, ó, o som dele tá um pouco menor. E eu só fui conseguir perceber utilizando esse equipamento aqui. Então, o que eu sinto, na verdade, é que ele tá menos grave do que o modelo Ultra, até porque a caixa de ressonância dele é menor. Mas isso acaba influenciando, então eu cheguei em alguns números entre 86 decibéis nesse modelo e 82 aqui. Vou repetir esse teste junto com vocês, tá? Primeiro, eu vou ligar aqui e colocar o modelo Ultra. Deixa eu tentar colocar na mesma distância. Então vamos colocar a 1 MP3 de distância, ó. Vou deixar ele aqui alinhado. Alinhei, tirei aqui do lugar. Vou dar um play e vou resetar aqui qual que é o máximo. Beleza, esse bateu ali perto dos 90, passou um pouquinho, 92, algo do tipo. Vou colocar aqui agora na mesma direção, com a mesma distância. Realmente, a diferença que deu aqui é que esse tem mais ou menos 90 decibéis, enquanto esse 92. De novo, um teste que eu fiz mais ou menos aqui em cima, mas só para provar que realmente o áudio dele tá um pouco mais baixo, mas sozinho eu achei até alto. Eu tava jogando Wild Rift e o pessoal falou, nossa, tá alto esse celular. Então, ele realmente tem uma caixinha de som legal. O que eu quis testar também, quando comparado com o Ultra, até para entender onde que ele tá posicionado, foram nas câmeras. Então, a primeira coisa que dá para falar é o seguinte, quando nós colocamos aqui as duas câmeras lado a lado, você vê que o Ultra vai trazer um número maior de opções, porque você pode ir até 3, 5 e 10 vezes. Beleza. No modo retrato também, ó, você pode fazer o modo retrato em 1 ou 2 vezes no modelo
Edge, ou você pode fazer um modo retrato de 2, 3 ou 5 vezes. Eu acabo gostando e eu acho que eu não trocaria para o modelo Edge, justamente porque quando eu vou tirar foto das pessoas e elas adoram, elas falam, nossa, eu não esperava que o celular tirasse a foto assim. É justamente a foto de retrato de 3 vezes, que é a que eu mais gosto, tá? Então eu realmente prezo muito por ter essa câmera, talvez até mais do que a ultra-wide que tá por aqui. Mas enfim, de resto, as outras câmeras funcionam muito bem, né? O que você vai sentir, e que daí eu já falo um pouquinho aqui, é que ele tá com mais contraste e mais saturação. Então, primeira coisa que eu fui fazer, chegou o smartphone aqui, eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse zoom de 10 vezes, que é onde a gente vai sentir mais diferença. Peguei um prédio que tem aqui perto do estúdio, coloquei 10 vezes nos dois smartphones e, olhando a foto lado a lado, não me incomoda nada, tá? Eu usaria essa foto de 10 vezes de zoom sem problema com um ou com o outro. Vou até aumentar um pouquinho o brilho dele, para vocês conseguirem ver melhor. Mas assim, não muda nada. A hora que você dá zoom no prédio lá de trás, que já é um baita de um zoom que ninguém vai usar, daí sim você sente uma diferença entre os dois smartphones, mas em 10 vezes, sem problema nenhum. Quando a gente coloca os dois smartphones lado a lado, a diferença tá mínima, tá? Eu sinto o S25 Ultra um pouquinho mais quente na imagem, bem pouco, tá? Então não acho que é nada expressivo. Quando a gente parte aqui para essa caixinha, eu sinto o S25 Edge um pouco mais escuro, mas no geral muito parecido, muito, ó, aqui também. Ele pegou um pouco mais do fundo ali mais claro, mas eu acho até que é posicionamento dessa câmera. Aqui eu até tinha refeito a imagem, mas na boa, bem parecido mesmo. Eu acho que essas daqui são duas iguais, ó. É quase a mesma foto. Talvez a cara desse daqui esteja um pouquinho mais clara, mas são detalhes muito pequenos. Câmera frontal funcionando bem, câmera macro funcionando bem, alinhada com o que a gente tem na linha Ultra, um pouco até superior ao que a gente tem na linha Plus, justamente porque é um sensor de 200 megapixels. E esse sensor faz diferença. Ele faz diferença não só em deixar um pouco mais nítido, como no fato de você poder tirar uma foto de 200 megapixels que pode ser impressa em uma folha A2. A gente imprimiu um quadro A2 com foto de 200 megapixels. Funciona. Tem, aliás, um vídeo com a câmera traseira em 4K que eu também gravei para mostrar agora para vocês. Como sempre, um grande diferencial que nós temos na linha S é que você consegue transitar entre as câmeras sem problema nenhum. E aqui, como a gente tem uma a menos, ó, eu passei da ultra-wide para principal e daí da principal para 2 vezes, você vê que é muito mais simples, porque você não troca de sensor. Depois a gente ainda tem 10 vezes e daí a qualidade já fica claramente um pouco mais baixa. Nas fotos, como a gente tem o processamento, ela vai melhor. E eu acho que é exatamente aqui onde ele vai perder mais para o modelo Ultra, que acaba tendo o vídeo com zoom um pouco mais forte. Então beleza, desempenho está muito parecido, câmera está realmente muito boa, acho que isso não tem do que a gente falar. Não esquentou o suficiente, o problema pode ser justamente a bateria. Eu peguei alguns dados do Fone Arena, a gente ainda vai precisar validar isso para o review, e parece que realmente com 3.900 mAh de bateria, esse cara aqui consegue ficar atrás do modelo S25. Não é muito, mas ele acaba tendo uma bateria um pouco menor do que esse modelo menor. Justamente porque as baterias são iguais, mas esse daqui vai ter uma tela maior, então você acaba gastando um pouco mais. Não é muita coisa, eu acho que o público que quiser realmente um celular grande e com bateria, daí tem que pular para o modelo Plus, que vai ter, mas que vai ser mais gordinho. Então você tem essa opção, será que eu quero o modelo com mais bateria grande ou eu quero um modelo com menos bateria, mas que é mais fino, cabe no bolso, carrega em qualquer lugar? Depende muito do seu dia a dia. Se você fica muito fora e não tem espaços onde carregar, aí você tem que ir com o modelo Plus. Agora, se você tem onde carregar, principalmente sem fio, que é muito fácil, você coloca lá e roda, você pode pegar um modelo mais fino como esse daqui. Uma coisa legal que eu estava testando, só antes da gente acabar e falar um pouco mais de preço, é que não só esse modelo, como qualquer outro, já estão chegando com o novo Gemini Live. Então você pode pegar, entrar aqui no Gemini, tá? Você vem aqui, Gemini, tá fácil. Clica aqui do lado e ele entra no Gemini Live, que vai permitir que você dê inputs de vídeo. Então você pode pegar e perguntar o seguinte: qual que é esse smartphone aqui? Parece um Samsung Galaxy S23. Errou.
Mas parece mesmo, porque o S23 é parecido com o S24 e o S25. Mas eu tenho outro teste para ele. Essa peça aqui pertence a qual desenho? Parece o crânio de um Cubone. Você está fazendo algum tipo de fantasia ou projeto de cosplay? Estou! Vou tentar uma outra, hein? Coloquei aqui na frente. Eu pareço com algum youtuber? Você me lembra um pouco o Bruno Lagoela, do canal Meteoro Brasil. Tá certo, mas tá errado. A Joy fez também um exemplo lá no evento, onde ela pediu ajuda para escolher uma roupa com base no que ia ter de clima no dia. E funcionou. Então, tem bastante coisa legal do Gemini, né? Não é exclusivo do S25 Edge, eu já testei também no 25 Ultra, tem outros equipamentos, mas é só para trazer uma novidade para vocês de como podem utilizar os seus smartphones, principalmente da Samsung com essa função. O que nos leva para preço. Esse smartphone chegou por R$ 8.799. Por quê? Porque ele precisa ser mais caro do que esse outro modelo que é o Plus. Se eles posicionam ele acima do Plus, o preço dele precisa ser acima do Plus, como foi lá fora. Ele tá saindo $999, por aqui R$ 8.799, mas como eu comentei, lá no nosso grupo de ofertas já tem ele, se eu não me engano, à vista por 6.700 e alguma coisa. Entra em escolha.cc/grupo que vocês vão encontrar essa promoção. Não sei se no lançamento desse vídeo ainda vai estar habilitada, mas pelo menos eu já encontrei. Por esse valor é aquilo que eu já comentei antes. Custo-benefício mesmo, de verdade, é pegar hoje um Galaxy S24. Isso daí é pegar o melhor processador pelo preço, a melhor câmera pelo preço. Isso fica com os modelos do ano passado. Os modelos mais novos também, em algumas trocas, funcionam super bem. O S25 Ultra eu peguei perto do lançamento por R$ 5.999 numa promoção da Amazon, o que fez todo sentido para mim que crio conteúdo e precisava de uma versão de 512. Esse modelo na pré-venda você compra o 256 e recebe o 512 também no site da empresa. Mas, de novo, a intenção dele não é ser o custo-benefício, é ser o mais forte e fino do segmento. Ou, como eles disseram, no mínimo, o máximo. Por isso, eu acredito que, bem, esse daqui vai ser um smartphone de nicho, para pessoas que gostam desse tipo de coisa, que gostam do smartphone mais fino, tal como é o Ultra, para quem gosta de ter tudo, de ter todas as câmeras. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que esse smartphone é um modelo que precisa ser custo-benefício, que tem que valer a pena, ou que a gente já pode começar a entrar nesse mundo de, pô, só quero comprar porque quero? Eu acho que se ele ficar mais barato, se torna mais interessante, claro, é sempre assim. Eu gostaria que ele fosse também mais barato, mas nesse sentido serve para um público específico, que quer essa finura aqui. Aliás, ele é mais fino que o anel, olha só que doideira. É um pouquinho mais fino do que isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, logo mais tem review, a gente quer destrinchar exatamente o quanto a bateria funciona, o quanto de desempenho ele pode ter perdido por ter esse corpo um pouquinho menor, mas que até agora, nas primeiras impressões, não pareceu que é muito, e eu quero saber de vocês o que vocês querem saber, deixa aqui nos comentários e claro, eu espero vocês lá no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais, tchau, tchau!